Fala, Tchê, como mudar os seus hábitos em 2026? Quantas vezes você já não falou para você mesmo que no início do ano ia ser diferente? Que ia fazer um ano novo, pular sete ondas, jogar champanhe, falar coisas, prometer, dizer que ia entrar na rotina, que ia fazer exercício, que ia parar de gastar em bobagens, que ia perder peso, que ia focar na academia, que ia aprender um idioma, que ia fazer uma viagem. Simplesmente você não fez. Na verdade, você não fez porque você não olhou para o mais óbvio. O mais óbvio são os seus hábitos. Muitas pessoas falam em questões de metas, muitas pessoas falam que querem mudar. Mas essa mudança real, ela só acontece quando você faz uma análise nas suas ações. As suas ações, vamos trazer desde o começo. Os seus hábitos, eles são transformados em ações. As suas ações transformam-se em rotina. Sua rotina vai definir o seu futuro. Simples assim. É simples, mas algumas pessoas acabam não entendendo que para que você possa ter uma mudança na sua vida, perder peso, começar um idioma, estudar, parar de gastar dinheiro, fazer uma viagem, poupar dinheiro, quem sabe abrir um negócio, ou até mesmo sair do emprego que você não gosta mais, ou quem sabe começar uma faculdade. É os seus hábitos que vão determinar isso. Então eu separei 5 partes, 5 passos para você mudar os seus hábitos em 2026. Vem comigo. O primeiro é: defina suas metas como concretas e pequenas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de mudanças bruscas. Eu vou trazer o exemplo sobre emagrecimento, perda de peso, dieta, mas o que eu falar aqui você pode utilizar para qualquer outro exemplo da sua vida, ok? Beleza. Digamos que, antes disso, eu sou personal trainer, trabalho com hábitos saudáveis, emagrecimento voltado para rotina e estilo de vida. Então, quando as pessoas me procuram nessa época, que são bastante pessoas, eu procuro analisar também e entender como é a sua rotina. Se a pessoa treina, se a pessoa tem uma rotina alimentar, se a pessoa tem uma rotina de exercício, se a pessoa tem uma rotina de trabalho, se a pessoa, qual é o ambiente dessa pessoa, se a pessoa que ela é casada faz exercícios, qual é o ambiente dela, qual é a forma que ela identifica a comida, se ela usa a comida como uma válvula de escape, se ela gosta de sair durante a semana e final de semana. Tudo isso eu preciso entender na hora de fazer, de planejar planejar os meses da pessoa comigo. Por quê? Porque eu não posso simplesmente analisar dizendo para ela fazer dieta e treinar X vezes a semana que vai emagrecer. Só isso no início dá certo, mas depois não é sustentável. Então, quando a gente fala sobre metas concretas, digamos que o exemplo que eu estou dando aqui é de uma pessoa que não faz exercício nenhum e quer começar. E aí ela se inscreve na academia, ela paga um ano e depois não vai mais. Não faça isso, faça um teste. Primeiro, eu recomendo a musculação porque ela é a base de todo e qualquer esporte. Tudo, a musculação, ela é indispensável independente da idade. Então, a pessoa que eu vou dar o exemplo, ela não faz exercício nenhum e ela quer começar do zero. Foque e separe 3 dias por semana para fazer exercício de musculação e 2 dias de caminhada só. Ah, mas é pouco. É exatamente isso. Como é pouco, vai me dizer que você não vai conseguir fazer 3 dias de musculação e 2 dias de exercício aeróbico, que é uma caminhada simples. Talvez você olhe para mim e fala que é muito fácil, mas essa é a ideia. É que você entenda que quanto mais fácil o seu cérebro consegue assimilar a ideia e fazendo uma progressão. Progressão como? De 3 vezes por semana, passa a treinar 4, depois 5 e assim por diante, tornando aquilo um estilo de vida e não simplesmente, ah, que saco, eu preciso ir para a academia porque eu disse que eu vou ir. Ok? Ok. Então, relembrando, a primeira coisa é definir metas pequenas e metas concretas. Metas concretas é
3 vezes por semana fazer musculação. Qual é o meu objetivo com o emagrecimento? Eu quero perder 1 quilo por semana. Como? Diminuindo a quantidade de comida. Se você come 3 vezes, vai passar a comer 4, mas a quantidade ela vai acabar se mantendo, tá? E no final de semana você vai acabar diminuindo essa quantidade de comida também, ok? Então vamos para a segunda parte. Divida em microações, como mensais, semanais e diárias. Exemplo, se um mês ele tem 4 semanas e meia geralmente, acho que janeiro tem 5, deixa eu dar uma olhada. Tem 1, 2, 3, 4 semanas cheias, porque nós vamos começar 2026 na segunda-feira, que é o dia 5. Então as pessoas vão começar o ano no dia 5. Então temos mais 4 semanas. A partir disso, eu quero que você pense. Se o teu objetivo é fazer 3 treinos por semana, 3 vezes 4, 12 treinos no mês. É difícil? Acho que não, ok? A partir disso, a gente fala em semanas. Em semanas, como treinar 3 vezes no mês, treinar 12 vezes e em 3 meses treinar 36 vezes. Eu acredito que não seja difícil isso. Eu acredito que não. Por quê? Porque relembrando o que eu falei no primeiro exemplo, o cérebro ele não gosta de mudanças bruscas, ele gosta de mudanças devagar, que ele consiga se adaptar. Por quê? Porque senão você vai treinar musculação ou fazer algum exercício físico 5 vezes na semana para quem não fazia nada. Primeiro que você vai se cansar, na segunda semana você vai estar de saco cheio, na terceira semana você já não vai mais. Por quê? Porque você se sente frustrada por não conseguir treinar 5 vezes na semana, sendo que você tinha prometido isso para você mesmo. Ou seja, em vez de começar 5, começa 3. Então você vai dividir esse seu objetivo em diário, semanal e mensal. Perfeito? Ok. Em questão da alimentação, os ajustes que você pode fazer. Se você come 3 vezes por dia, 3 vezes, eu quero que você coma 4 vezes, mas distribua a quantidade de comida para que você se sinta mais saciada e que não tenha aquela vontade gigante de comer quando ficar muito tempo sem se alimentar, beleza? Outro detalhe que você pode adicionar é mais ingestão de água, ter uma rotina de sono, organização com as suas refeições, ter uma rotina de leitura. Por quê? Porque a rotina de leitura, ela vai fazer com que você tenha mais organização no seu dia, ela tenha, você acabe se adaptando melhor, que você tenha horários regrados, que é a rotina. A rotina é chata, muitas vezes sim, mas ela é necessária. Então, rotina de leitura, rotina de sono, acordar e dormir na maioria das vezes nos mesmos horários, rotina alimentar que eu falei antes, que é você se alimentar 4 vezes por dia, na maioria das vezes, nos mesmos horários, os mesmos alimentos e na mesma quantidade, pelo menos na maioria das vezes. E beber bastante água, porque a água ela vai ajudar você a se sentir mais saciada. Terceira parte é criar lembretes e o mais importante, você precisa ajustar o seu ambiente. Criar lembrete é você ter uma organização. Eu hoje uso o Google Agenda. Eu usava o Riddle, mas hoje eu prefiro usar o Google Agenda, que eu consigo ajustar todos os meus horários no meu notebook. Para mim fica melhor. Segunda coisa, a questão do ambiente é quando, digamos que você tenha dificuldade com a alimentação. Por exemplo, eu não posso ter chocolate em casa. Eu não posso ter. Como é que eu posso dizer? Eu admito isso, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu não posso ter em casa chocolate, ok? Beleza. Se eu tiver chocolate, o que vai acontecer? Eu vou comer. Então a ideia é que eu não coma chocolate. Então eu não posso ter em casa. Digamos assim, você vai ajustar o seu ambiente para treinar ou na terça-feira ou na segunda-feira, ou melhor, na segunda-feira. No domingo você vai organizar a roupa que você vai treinar no dia seguinte. Vai colocar a sua garrafa de água. Para ter uma rotina de estudos, vai separar um livro. Eu hoje estou lendo. Cadê meu livro? Ah, tá longe.
eu acabei de ler esse aqui, então ele sempre está num lugar visível, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Recomendo. Então eu sempre deixo esse livro, ou o livro que eu vou ler, num lugar visível, para que eu ajuste o meu ambiente e eu não esqueça de ler, apesar que a leitura já está na minha agenda. Terceira coisa, beber água durante o dia para te ajudar a se manter saciada. Deixe sempre uma garrafa de água junto, para que você lembre que você precisa tomar água. Questão de rotina da sua alimentação. Tenha uma organização nas suas refeições. Primeiro, você precisa ter em casa o básico. Não queira fazer aquelas refeições todo dia, uma refeição diferente daquelas blogueiras fitness, porque quanto mais coisas você fizer nesse período, mais informações o seu cérebro vai absorver e assim você vai ter uma exaustão mental. O que você precisa para ter e seguir ter os alimentos corretos e ter e seguir uma dieta básica? Primeiro, sempre na geladeira você precisa ter verduras, legumes e frutas picadas e lavadas. Você precisa ter banana, você precisa ter ovos, queijo fatiado, você precisa ter frango desfiado, peito de frango cortado ao meio e temperado, carne moída e arroz, ok? E ovos. Não sei se falei ovo, mas ovos também. Aveia e pão se gostar. É basicamente o que você precisa para ter uma dieta básica. Você não precisa criar mirabolantes receitas fitness, porque quanto mais coisas você pensar nesse processo, mais vai entrar numa exaustão mental. Outra coisa, rotina de sono. Você precisa organizar a sua rotina em dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, para que o seu cérebro entenda que naquele período do seu dia você vai ler. Por exemplo, eu leio todas as manhãs, então eu acordo todos os dias 4h40 da manhã para ler. Só que isso eu já faço há pelo menos 1 ano e meio, então para mim é muito fácil acordar e ler todos os dias de manhã. E quando eu não leio, eu me sinto muito mal, quer dizer que o meu hábito ele já está instalado. Ou seja, ajuste o seu ambiente, isso é muito importante para que você consiga manter uma frequência, ter uma rotina de exercício, ter uma rotina de alimentação, ter uma rotina de estudos e ter uma rotina de leitura, ter uma rotina de sono. Beleza? Ok. Quarta coisa, revise semanalmente seu progresso. Digamos que na semana foi uma semana difícil, você teve que trabalhar bastante, você não conseguiu cumprir os 3 treinos que você tinha se programado. Ok, acontece. Não será a primeira vez e não será a última. Se você conseguir, recupere no final de semana. Ah, mas eu não segui a dieta, não deu. Ok, acontece. Mas você precisa entender o porquê não seguiu. Foi uma desorganização? Você ficou muito fora de casa? Não tinha o que você precisava? Não foi ao mercado? Você precisa entender e observar o seu ambiente para saber o que precisa ser ajustado. E o quinto e último ajuste, ou melhor, o quinto passo é ajuste quando for necessário, que ele faz uma conexão com o quarto que eu disse. Então ajuste, não crie, não fique enrijecido, porque isso vai mais atrapalhar que ajudar. Mas isso é uma adaptação que você faz. E eu convido você a participar do meu curso. É um curso gratuito, que é um curso de 7 dias, 7 aulas e um novo hábito. Eu vou deixar o link aqui embaixo e como é que funciona o curso que eu quero disponibilizar para você. Você vai ter uma aula de introdução e depois você vai ter 7 aulas. Cada aula você vai ter uma aula e um assunto específico, como por exemplo, o que é um hábito, como ele se forma e 4 pilares do hábito e assim por diante. E cada aula, no final dela, você vai ter atividades práticas para assimilar melhor o conteúdo que eu passei na aula. Então, se você quiser participar, é só você clicar no link aqui embaixo que vai estar 7D, curso sobre hábitos. E também eu peço que deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos em 2026. Até a próxima.